Você sabia que Jesus, ele é um cidadão de descendência, né, do povo judeu? E que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou no estado da Palestina? Jesus, ele nasceu na Palestina do século I. E na época, a Palestina, ela correspondia a um estado em território, né, do tamanho do estado do Sergipe hoje. E dentro do estado palestino estavam a região da Judéia, a região de Samaria, a região da Galileia, a região da Idumeia, da Cisjordânia e algumas outras regiões. A Palestina do século I, ela abrigava os judeus, né, que estavam ali na região da Judéia, aonde ficava a cidade de Jerusalém. E também o templo que Salomão construiu, ficava ali na cidade de Jerusalém. E na região de Samaria viviam os samaritanos, que eram os judeus que haviam se misturado com outros povos, né? Então, mas eles viviam ali também na região da Palestina. E tinha a região da Galileia, né? E aquelas outras regiões. E Jesus, ele nasceu e viveu dentro desse contexto, dessa Palestina do século I. E essa Palestina do século I, ela era dominada pelo Império Romano. O Império Romano havia se estabelecido ali naquela região e tomou como província a cidade da Judéia, aonde o Império estabeleceu ali o seu reinado, né? Com seus governadores, seus representantes e seus grupos políticos religiosos. Porque na época que Jesus nasceu, haviam muitos grupos ali políticos religiosos. Eram grupos que seguiam as tradições da Torá, eram grupos que seguiam a religião dos judeus, porém eles eram ali coliados com o Império Romano, porque havia interesses em comum para os dois lados, tanto para o grupo político quanto para o grupo religioso. Então, Jesus nasceu dentro desse contexto, né? Um contexto de pessoas muito pobres, a maioria das pessoas eram analfabetas, 90% da população da Palestina daquela época era analfabeta. O povo não tinha acesso à segurança, não tinha acesso à saúde. Daí você vê nos evangelhos o tanto de cura que Jesus fazia. Por quê? Porque a doença, ela proliferava ali naquela região. O povo não tinha acesso a nenhum tipo de saúde, né? A pobreza imperava. Quem podia pagar por uma consulta médica, ainda assim se salvava. Mas a maioria da população não tinha condição para pagar uma consulta. Então o povo vivia debaixo de uma pobreza muito grande. O povo era oprimido pelo Império Romano a pagar tributos que eles não tinham condições de pagar. E tinham que pagar tributos também para os grupos religiosos da época, né? Que eram os saduceus, que tomavam conta do templo, eram os fariseus, que eram os sacerdotes da época, né? Que tinha ali o grupo do Sinédrio, que estabeleciam as leis. Os romanos estavam lá, mas quem comandava era a elite, o clero, né? Ali da religião judaica. Então o povo vivia debaixo dessa opressão. Muito sofrimento. Era um povo que trabalhava na agropecuária, né, na criação de animais. Também trabalhava na agricultura, porque as terras eram muito férteis à beira do Rio Jordão. E também trabalhavam na pesca, né, na região da Galileia. Havia muitos pescadores. Então esse era o contexto que Jesus encontrou ali naquela época. Um povo pobre, sofrido, oprimido, e oprimido duas vezes, oprimido pelo Império Romano, que dominava a Palestina daquela época, e oprimido por esses grupos religiosos, que não queriam perder seus cargos, não queriam perder suas credenciais, não queriam sair do poder, né? E aquele povo, aqueles grupos, eles pegavam a lei judaica, as tradições ensinadas pelo Moisés, e eles davam ali o seu jeitinho nas tradições para implementar aquilo que eles queriam
para oprimir o povo mais ainda. Então esse foi o contexto que Jesus ele encontrou quando ele nasceu lá na Palestina do século I, né? Um contexto de pobreza, de opressão, de injustiça, e o povo estava esperando o Messias que viesse salvá-los desse opressor, né? Desse opressor que matava aquele povo, desse opressor que fazia todo tipo de maldade com aquele povo. Então esse era o Messias que eles estavam esperando. Que Jesus, né, no caso o Messias, viesse e reunisse ali um grupo de pessoas e livrasse Israel das mãos do opressor romano e do opressor religioso também, né? Então, esses grupos religiosos, eu vou falar para religiosos, né? Grupos religiosos. Eu vou falar para você no próximo vídeo, tá bom? Quais eram os grupos religiosos que dominavam, que oprimiam, que se uniram ao Império Romano para poder estabelecer esse reino de opressão, de sofrimento ao povo da Palestina daquela época, tá bom? Então fica aí ligado no próximo vídeo, que no próximo nós vamos falar sobre essa curiosidade, né? Que para entender a Bíblia, nós precisamos entender o contexto. Não adianta você ler a Bíblia e você não ter compreensão do contexto. É necessário compreender o contexto, é necessário ter uma busca interna pelo Espírito que habita em nós, para que Ele nos dê a compreensão, não o entendimento, mas a compreensão dos fatos que ocorreram naquela época e que continuam vigentes no dia de hoje. Que naquela época não houve compreensão e até os dias de hoje também não há. Então, para que nós possamos buscar essa compreensão, nós vamos trazer aqui curiosidades bíblicas relacionadas ao nascimento, às vivências, à morte, à ressurreição do Cristo, né? E eu creio que você vai abrir, vai chegar uma luz na sua vida, para que você possa compreender quem foi, por que veio, qual a missão do Cristo. E eu creio que muita luz, muita luz, muita luz vai iluminar o seu caminho. E muitas lâmpadas vão se acender para que você possa passar, tá bom? Deus te abençoe, fique em paz.